Inteligência artificial é um grande guarda-chuva que traz debaixo dele diversas tecnologias, né? Então, o que é essa inteligência artificial? Qualquer sistema computacional, né, que simule um processo cognitivo, que tome decisões baseadas em algo que não foi diretamente programado, né, a gente chama esse sistema de um sistema que possui uma inteligência artificial. Qual é o problema que eu quero resolver? É a falta de profissionais? Eu quero automatizar o meu ambiente? O que é que eu quero fazer? É reduzir o falso positivo, reduzir o volume de alertas? Então, o mais importante é que comece pelo problema e não pela ferramenta que você vai contratar. Fala pessoal, que bom estar aqui com vocês no Fortinet Brasil Podcast. Eu sou Robson Borges, System Engineer na Fortinet, e hoje vamos fazer algo um pouco diferente, um papo direto entre especialistas sobre um tema que está em todo lugar, que é a inteligência artificial. Mas a ideia aqui não é falar de IA como moda ou tendência. A gente quer entender o que está por trás, desde a base histórica lá com Alan Turing, passando pelos conceitos que sustentam essa tecnologia, até como isso está, de fato, impactando o dia a dia dos times de segurança. E para isso, eu tenho aqui comigo o meu parceiro de campo, o André, e vou deixar que ele se apresente para a gente poder iniciar esse papo. Muito obrigado por compartilhar esse momento comigo, André. Seja bem-vindo e vamos ter uma ótima conversa. Eu que agradeço, Robson, agradeço o convite e vamos ter um papo maravilhoso hoje sobre um dos temas mais falados hoje em dia, né? Como o Robson comentou, meu nome é André Queiroz, eu faço parte do time de engenharia da Fortinet. Eu e o Robinho temos uma missão bem específica aqui na engenharia. A gente atua diretamente, né, com os nossos clientes finais. Então a gente tem uma vivência, um contato com o dia a dia da operação dos nossos clientes. Então, Robinho, aqui para começar o nosso papo, como é que essa tecnologia nova, né, IA, se conectou com cibersegurança? Quando a gente fala de novas tecnologias, principalmente aquela que se torna um pouco mais popular, que está no dia a dia das pessoas, e isso aconteceu com o ChatGPT, aconteceu com algumas tecnologias de inteligência artificial ultimamente, eu como profissional de cibersegurança fico preocupado como que isso vai impactar o dia a dia das pessoas, como que isso vai gerar de fato um risco para a privacidade, para os dados desse usuário. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, é preciso que a gente esteja atento principalmente aos golpes que os criminosos têm criado para a gente poder impedir que isso aconteça no dia a dia. Boa, Robson. Um fato interessante sobre IA, né, essas novas tecnologias, é que já faz alguns anos que elas deixaram de ser algo que estava somente dentro de um laboratório, em universidades ou no mundo acadêmico, né? Hoje em dia, cada vez a gente vê mais essa tecnologia sendo utilizada em campo, né? Então essa utilização de IA está cada vez sendo mais massiva, né? A utilização não só pelos times, né, de SOCs, pelos nossos clientes, também como por cybercriminosos. Então, é uma tecnologia que a gente vê cada vez mais evoluindo, né? E essa evolução é interessante, porque no início, essa parte de IA, Machine Learning, ela é utilizada muito para pequenas automações, né? Algo que fazia que o dia a dia do operador, né, fosse um pouco mais simples, mas muito voltado para a operação. E a gente viu essas tecnologias, esses algoritmos evoluírem para um estado hoje onde é detectado malwares de zero days, né? Novos tipos de ataque, né? Tudo isso agora é identificado, né, utilizando inteligência artificial. Mas antes da gente se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, conta um pouquinho o que é que o Alan Turing, né, tem a ver com toda essa história de IA. Isso é interessante porque a gente está falando de inteligência artificial como se algo fosse algo extremamente novo, extremamente recente no mercado. Quando na verdade isso veio lá de trás com o Alan Turing, que você comentou, e ele é muito conhecido como um dos heróis da Segunda Guerra Mundial, aquele que é o pai da inteligência artificial. E para a gente poder entender, você talvez lembra da aula de história, que os nazistas, num determinado período da guerra, da Segunda Guerra Mundial, eles estavam com uma máquina chamada Enigma. Essa era uma máquina extremamente
complexa, porque ela gerava quintilhões de combinações ali do que para proteger a comunicação dos nazistas. E aquilo acabava gerando um bombardeio, acabava gerando um ataque. E o Alan Turing recebeu essa ingrata missão, porque até então os aliados, na verdade, eles tinham ali salas gigantescas com um monte de gente tentando descriptografar essas mensagens da Enigma. E aí o Alan Turing veio e inventou uma máquina chamada Bomb, que fez justamente o trabalho de descriptografar as mensagens do nazista, e isso fez com que a guerra ela fosse encurtada. Ele salvou, obviamente, milhões de vidas, encurtou a guerra, mas uma coisa interessante é que ele saiu desse momento e pensou, será que as máquinas elas podem imitar o pensamento humano? E foi daí que veio essa ideia do teste de Turing ou do jogo da imitação, que alguns devem conhecer, o filme que conta essa história. E o teste, ele nada mais é do que, a partir de uma comunicação entre duas entidades, ele valida se o entrevistador, que é uma parte terceira, não conseguir distinguir quem é a pessoa de quem é a máquina, aquela inteligência artificial, ela foi aprovada no teste de Turing. Isso foi utilizado durante décadas para validar se de fato aquela inteligência artificial estava evoluindo. Será que hoje uma conversa que a gente tem com o ChatGPT passaria no teste de Turing? A gente já viu que isso ficou para trás. Mas um outro ponto importante aqui para a nossa conversa é que esse termo, inteligência artificial, ele veio lá de 1959. 1959, tem tempo. E é exatamente para comprovar que qualquer aspecto do pensamento humano, se ele for facilmente explicável, ele também pode ser reproduzido por uma máquina. E é interessante a gente observar esse histórico, justamente porque hoje a gente fala de tantos termos de inteligência artificial, a gente fala de IA, Machine Learning, Deep Learning, e aí eu queria, André, que nesse nosso bate-papo você falasse um pouquinho para a nossa audiência o que são esses termos, como é que eles se conectam com a nossa conversa aqui. Perfeito, Robson. E agora é a hora que a gente vai ter que ter um pouco mais de atenção, que a gente vai falar e desmistificar alguns termos, né, utilizados nesse mundo de inteligência artificial, né? O primeiro dele é exatamente a questão o termo inteligência artificial. Inteligência artificial é um grande guarda-chuva, né, que traz debaixo dele diversas tecnologias, né? Então, o que é essa inteligência artificial? Qualquer sistema computacional, né, que simule um processo cognitivo, que tome decisões baseadas em algo que não foi diretamente programado, né, a gente chama esse sistema de um sistema que possui uma inteligência artificial. Então, qualquer sistema, né, que automaticamente, né, através do aprendizado que ela teve, tome decisões baseadas nos dados imputados, né, a gente chama isso de inteligência artificial. Debaixo desse guarda-chuva, como eu tinha comentado, existem diversas tecnologias. Uns que a gente já ouviu falar bastante é a questão do Machine Learning. Machine Learning são algoritmos que aprendem com uma massa de dados. A gente inclui uma massa de dados nesse algoritmo, ela vai detectar alguns padrões e esse padrão vai gerar uma saída, né? Então, se a gente trouxer algo para o nosso cotidiano, né, Machine Learning é muito utilizado na detecção de fraudes de cartão de crédito. Então, é treinado esse modelo, né, com diversas transações, né, verídicas e transações que são falsas, né, são transações criminosas, fraudulentas. Depois de um bom tempo de aprendizado de máquina, a gente começa a inserir novos dados, né, dados já de clientes reais, e ele vai dar um score, né, para decidir se uma transação ela é autêntica ou criminosa. Se a gente trazer isso para o mundo de cibersegurança, a gente utiliza muito Machine Learning, por exemplo, no nosso EDR. O Forte EDR, ele analisa as ações que as aplicações estão fazendo e, a depender, né, do que foi ensinado, né, do que o Forte EDR aprendeu, ele vai dar um score se aquela ação é permitida ou não, se é um ataque de ransom, se é algo malicioso e afins. Outro termo que a gente também escuta muito quando a gente fala de inteligência artificial é a questão do Deep Learning. Deep Learning, né, é uma tecnologia que ela é baseada em simulações de neurônios, mas não é só um neurônio, são várias camadas, né, de neurônios que são utilizados para fazer um aprendizado mais profundo, né, que a gente chama exatamente, que é o do termo Deep Learning. E ele é muito utilizado no reconhecimento de padrões de imagem.
e sempre é baseado na mesma forma como a gente alimenta IA. A gente passa uma massa de dados, por exemplo, uma massa de dados com diversos tipos de animais, e quando a gente, depois que é feito o aprendizado e a gente enviar uma nova imagem, né, ele vai definir o percentual de certeza que naquela imagem tem um gato, tem uma girafa ou qualquer outro tipo de animal. No mundo de cibersegurança, a gente utiliza Deep Learning dentro do nosso Forte-e-mail. Então, a gente ensinou a máquina o que é um e-mail verídico, o que é um phishing, né? E essa tecnologia é utilizada hoje por diversos dos nossos clientes, exatamente para fazer a detecção automatizada de phishings. E tem agora o grande hype, né? A grande tecnologia que a gente tanto fala, que é a IA generativa. A IA generativa, ela também precisa de uma massa de dados gigantes para ser treinada. Mas diferente dos outros modelos, né, que só possuem outputs de alguns padrões, né, seja um tipo de transação, né, alguma tag, alguma coisa, a IA generativa, ela cria novos conteúdos. Então a gente pode usar a IA generativa para criar textos, criar imagens, né, e hoje em dia até vídeos de uma forma impressionante. E no mundo de cibersegurança, a IA generativa tem mudado muito o nosso contexto e a nossa forma de trabalho, porque ela consegue enriquecer chamados de cibersegurança, né? Detectar padrões de ataques e até automatizar respostas a incidentes. Agora, essa tecnologia que a gente conversou, Robson, ela tem um ponto muito crucial. Ela é poderosa para os dois lados, tanto para o lado dos atacantes, como por lado, né, das operações dos SOCs dos nossos clientes. Como é que esse tipo de tecnologia, né, pode ser utilizada por atacantes? Tu poderia dar alguns casos, algo mais concreto de como a IA está sendo utilizada por cybercriminosos? Bacana. E esse contexto ele vai ser importante para a gente poder entender ao longo da nossa conversa aqui nesse Tech Talks alguns conceitos, alguns pontos importantes. E quando a gente fala sobre inteligência artificial aplicada à cibersegurança, como você bem disse, é uma faca de dois gumes. De um lado, a gente vai ter a defesa se preparando, utilizando a inteligência artificial, e do outro, o criminoso o tempo todo tentando enganar, tentando ludibriar a sua vítima. E para a gente pegar esse histórico, eu trago um ponto importante. Lá em 2016, quando o Departamento de Defesa americano, através da DARPA, fez uma competição onde só poderiam disputar inteligências artificiais para identificar vulnerabilidades, corrigir o próprio sistema e também atacar outros sistemas. E uma máquina chamada de Mayhem, ela ganhou essa competição e ela fazia exatamente isso. Além de se defender, ela atacava, identificava as vulnerabilidades, autocorrigia essas vulnerabilidades. E de lá para cá, essa tecnologia veio evoluindo. Em 2021, a gente teve o protótipo de um malware que foi apresentado justamente para identificar a sua vítima, seja pela voz, seja pela imagem que aparece numa reunião virtual. Então, ele só ativava o código quando identificava a vítima específica. E em 2023, a gente teve o Black Mamba, que também foi um malware de POC, um malware de prova de conceito, que foi apresentado onde ele automaticamente alterava o seu código, ele tinha um polimorfismo para poder alterar o seu código usando o GPT-3 na época. Então, veja que essa inteligência artificial já foi demonstrada diversas vezes que, de fato, ela pode ser utilizada para o bem, mas também para o mal. E a gente tem casos diários de deepfake, que seriam essa filmagem, esses vídeos falsos, mesmo com conteúdo falso, na verdade, mas a gente vê em reuniões pessoas criminosas se passando por um CEO, CFO, com a imagem real, com a voz real daquela pessoa para enganar alguém e fazer um pagamento. Hoje pela manhã a gente teve casos, notícias relacionadas a isso também. Então o tempo todo, e vai se tornar cada vez mais comum esse tipo de notícia, esse tipo de conteúdo. Imagens falsas, vídeos falsos, muitas vezes um áudio falso tentando ludibriar esse criminoso. E é muito importante que a gente observe que a Fortinet já utiliza inteligência artificial para proteger os clientes desde 2010.
E eu queria entender qual o papel do FortiGuard diante desse cenário complexo que eu comentei, que os criminosos também estão utilizando IA, inclusive para gerar phishings cada vez mais precisos. Ótimo, Robinho. O FortiGuard Labs é o nosso motor de inteligência cibernético. Como é que ele funciona? Primeiro de tudo, sempre que a gente estava falando de IA, o que a gente precisava? De um grande volume de dados. Então, como é que funciona o FortiGuard Labs? Ele trabalha em conjunto com todos os equipamentos, né, existentes no globo da Fortinet. Então, FortiGates, FortiMails, NDRs e afins, eles mandam telemetria, novas URLs, arquivos maliciosos para o FortiGuard Labs. E o FortiGuard Labs, eles não só armazenam essas informações e esses artefatos. A gente usa diversas tecnologias de IA, seja com Machine Learning, Deep Learning, para identificar novos tipos de ataque, novos tipos de ransoms, né, novos tipos de arquivos maliciosos. E a gente consegue, através dessa grande massa de dados, né, extrair o que está acontecendo em todo o globo quando a gente fala de visão de cibersegurança. E com essa grande análise que a gente possui dentro do FortiGuard Labs, a gente já cria toda a nossa base de mitigação de ataques cibernéticos. Então é de lá que vem a base de assinaturas dos nossos IPS, né, toda a base de web filter e diversas outras tecnologias existentes dentro dos nossos produtos. Então, cada produto, cada equipamento da Fortinet, né, ele não trabalha de forma isolada. Ele trabalha com uma grande base de conhecimento por trás. E isso é um dos pontos principais que a gente de utilização de IA, né, massiva, né, dentro dos nossos produtos, né. Essa é uma das maiores redes, né, que a gente analisa bilhões, às vezes trilhões de eventos por ano, né, para conseguir, né, manter a proteção dos nossos clientes. E, Robson, tu pode comentar um pouquinho como é que a gente utiliza esse tipo de tecnologia de IA nos nossos SOCs? Isso é muito importante a gente entender como que utiliza a inteligência artificial de maneira estratégica dentro do SOC. Eu estava comentando sobre o Alan Turing e imagina aquela sala cheia de gente tentando decifrar mensagens criptografadas. Hoje eu imagino um monte de gente dentro de uma sala de um SOC tentando separar o que é um alerta real do que é falso positivo, do que é fumaça. Então isso acaba gerando um desgaste gigantesco, a gente tem um excesso de alertas, um excesso de log e tá faltando profissional. Eu não sei você, André, mas o tempo todo eu escuto de clientes tentando contratar profissionais, simplesmente está faltando profissional. A gente já viu aqui em outros Tech Talks falando sobre a demanda de profissionais de cibersegurança capacitados no mercado. E por que eu estou falando disso? Porque a inteligência artificial ela vem justamente para ajudar a diminuir esse gap. De que maneira? Primeiro, fazendo a supressão de ruído. A supressão de ruído basicamente é uma triagem de alertas. Aquilo que é falso positivo, aquilo que é alerta que tem uma baixa severidade, eu posso simplesmente eliminar. Então a inteligência artificial ela é muito boa em identificar padrões, em identificar aquilo que de fato pode ser um alerta real para que os analistas possam dedicar tempo para o que é mais importante. Um outro ponto é que a gente precisa olhar para uma investigação automatizada. Eu, como analista, antes eu tinha que buscar qual é a ameaça, qual é o grupo específico, quais são os IPs, as URLs, e isso acabava levando muito tempo para a gente poder identificar o que estava de fato acontecendo. Hoje, com a inteligência artificial, com o FortiAI, eu posso simplesmente perguntar o que é que está acontecendo na minha rede, me ajude a investigar esse incidente e em alguns segundos eu tenho uma resposta e uma recomendação de ação para bloquear aquele ataque. E um ponto importante é, não adianta só eu usar para fazer a triagem, para fazer a investigação, se eu não tiver uma resposta automatizada. Então, a maneira estratégica de usar a inteligência artificial no SOC é também fazendo essa resposta automatizada, integrando com todo o meu ambiente. E integração a gente vai ver que é um fator estratégico. Não à toa, o FortiAI está dentro do Security Fabric e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E por último, mas não menos importante, é a gente utilizar a IA não só para investigar o passado, mas também para
fazer uma análise preditiva. Como que eu posso adiantar, me proteger de maneira preventiva daqueles ataques? Então, são algumas das formas que a gente pode utilizar a inteligência artificial estrategicamente dentro de um SOC. E aí eu falei algumas vezes aqui do Forte AI, mas eu queria que você trouxesse aqui para a nossa audiência como que ele tem ajudado, o que é esse Forte AI dentro da Fortinet, como ele tem ajudado esses clientes para responder principalmente aos incidentes avançados com IA. O Forte AI, Robson, é a nossa tecnologia de IA generativa que está sendo cada vez mais utilizada nos nossos produtos. Então, quem tem FortiCIEM, FortiSOA, FortiAnalyzer, pode adquirir esse serviço. Ele não vai precisar comprar uma nova solução, né? Ele vai simplesmente, né, trazer mais valor para as soluções que ele já possui atualmente dentro de casa. E o Forte AI, ele tem 3 grandes pilares de atuação, né? Ele atua na velocidade, no foco com inteligência e execução automática de respostas. Velocidade em que sentido? Ele consegue analisar os logs de todos os nossos produtos do Security Fabric e identificar naquela grande mar de logs quais são os principais logs que vão gerar um incidente de cibersegurança. Em seguida, ele faz um foco com inteligência nesse incidente. Então ele pode trazer um enriquecimento de dados externos desse incidente de cibersegurança. Então ele pode visualizar se aquele era um TTP específico de algum grupo de ataque de cyberatacantes, né? Ele pode trazer informações de base de terceiras, isso tudo já de forma automatizada, exatamente para garantir a redução de todo o ruído, né, como você bem comentou, para o analista ter uma visibilidade rápida do que está acontecendo dentro do ambiente dele. E o terceiro pilar que o Forte AI trabalha muito é a resposta automatizada. Então é você, utilizando a IA generativa, já criar scripts, playbooks, para mitigar de uma forma bem precisa e rápida um incidente de cibersegurança. Então isso traz muito valor para a operação do dia a dia. Outro ponto muito interessante que eu sempre gosto de falar com os meus clientes do Forte AI é o quanto ele ajuda a você utilizar melhor a infraestrutura que você tem dentro do seu ambiente. Então, a IA generativa auxilia você a utilizar de uma forma mais natural os nossos produtos. Então, se você quiser um relatório do FortiAnalyzer, ao invés de você saber tecnicamente como funciona, você pode simplesmente falar para o Forte AI o que você quer. Você pode solicitar melhorias de configurações. Por exemplo, como é que eu configuro da melhor forma, seguindo as boas práticas da Fortinet, o meu SD-WAN. O Forte AI vai auxiliar nesse tipo de solicitação. Então ele também traz não só valor na operação, na resposta a incidentes, mas também ele auxilia a que os nossos clientes façam o básico bem feito, né? Que apliquem as boas práticas que o fabricante, né, informa, né? Que ele utilize de uma forma mais natural as nossas soluções. Mas essas tecnologias ainda têm alguns limites, né? Ela não é um grande oráculo que está olhando o meu ambiente, né, e tomando decisões, né? E, Robson, como é que a gente faz para que a gente supere essas limitações, né, dentro das nossas operações do dia a dia? Perfeito. E abrindo um parêntese importante aqui, para quem tiver interesse no YouTube da Fortinet Brasil, pode encontrar alguns vídeos dessas capacidades que você comentou, e eu acho fantástico você simplesmente falar para a ferramenta: eu quero que faça essa configuração, ou eu quero que faça essa investigação, e isso já te dá um ganho de tempo muito grande. Então aquela ideia do analista nível 1 que tem que saber em qual botão clicar, onde fazer a configuração, e você poder simplesmente falar e ter essa configuração feita, eu acho isso fantástico. Mas respondendo a sua pergunta diretamente, quando a gente fala de limitações da inteligência artificial dentro do contexto da cibersegurança, você falou muito bem sobre o machine learning. E o machine learning ele precisa de dados para ser treinado. Agora imagina se eu tenho dados sujos, dados enviesados, dados incorretos, incompletos. Então eu vou estar treinando a inteligência artificial, que é uma ferramenta poderosíssima, como a gente está vendo aqui no bate-papo, mas eu vou estar enviesando, eu vou estar colocando informações incorretas. Então
Uma limitação, mas também um cuidado que a gente precisa ter é justamente ter uma telemetria limpa, é cuidar de ter essa telemetria limpa. Um outro ponto importante é a gente conseguir explicar a decisão que a inteligência artificial está tomando. Hoje, você pode acabar comprando uma solução que é uma black box mágica, que faz tudo ali dentro. Mas se perguntar ao fornecedor como que faz aquilo, ele não consegue explicar. Então, cuidado muito grande é comprar ferramentas que são black box e você não consegue explicar. Todas as normas que a gente vai ver a partir daqui em relação à inteligência artificial vai exigir transparência, vai exigir explicabilidade, como a gente chama. Então, essa é uma outra limitação. Quando a gente vai para governo, a gente vai para algumas outras áreas que utilizam sistemas legados, a gente está falando de uma inteligência artificial que tem uma outra geração integrando com ambientes legados, e a gente pode ter um problema. Então, para os clientes que têm sistema legado, é importante que nessa integração verifique qual o melhor método de fazer a comunicação com esses sistemas legados. Além disso, uma limitação e uma preocupação que todo mundo tem que ter é em relação às regulamentações, ao compliance, a regulações jurídicas. Quem que vai se responsabilizar em caso de uma tomada de decisão de uma inteligência artificial para derrubar um serviço, por exemplo? Então, tudo isso, além de uma limitação, deve ser uma preocupação desses clientes. E um último ponto, até para a gente não deixar de fora, a inteligência artificial, apesar da gente estar falando aqui, ela sendo utilizada dentro da cibersegurança, ela também está sujeita a ataques, que é justamente o que eu comentei de envenenar os dados que foram treinados, também fazer com que ela interprete dados de maneira inadequada, é envenenar aquele modelo. Então veja que mesmo a inteligência artificial, ela também pode sofrer esses ataques, e a gente precisa estar atento e criar proteções também contra isso. Mas qual a sua visão dentro da inteligência artificial e essas possíveis limitações? Quando a gente fala daqui para frente, o que é que vem de inovações ou o que é que a gente tem que se preocupar da inteligência artificial na cibersegurança? Robson, se a gente for pensar agora em inteligência artificial e cibersegurança, não vai ser mais possível separar esses dois temas. Com os avanços da tecnologia, é humanamente impossível, né, um ser humano sozinho, né, manter um ambiente seguro, né? Então vai ser o novo normal, né, a gente ter soluções de IA dentro das nossas soluções, né? O que a gente precisa muito ter hoje em dia é manter um pouco o pé no chão, saber até onde vai as tecnologias, né? E principalmente como é que ela pode me ajudar no dia a dia, né? Porque a palavra básica de cibersegurança sempre foi colaboração. Seja colaboração, né, entre times, entre empresas, entre países, né? Cibersegurança sempre foi isso, né? Foi troca de informações. O que a gente vai ter que se adaptar é agora como é que a gente vai fazer essa colaboração com essas novas ferramentas, né? Que é algo que a gente ainda está aprendendo, né? Já estamos seguindo por um caminho bom, né? Eu vejo que o futuro a gente vai ter um mundo muito mais protegido do como a gente teve no passado. Então é algo que a gente precisa, né, refletir e entender como é que essas tecnologias vão me ajudar no dia a dia. Mas se você pudesse dar algumas dicas de como não cair em armadilhas em relação à inteligência artificial na cibersegurança, quais seriam essas dicas? As dicas que eu posso dar é que hoje, Robson, tem vamos dizer assim, muitos fabricantes, né, muitos vendors que ainda estão tratando IA de uma forma muito genérica. O que a gente traz aqui na Fortinet é exatamente mostrar como a IA pode ajudar na sua operação do dia a dia. Exatamente para que os clientes consigam avaliar, ver se a sua maturidade já está no momento certo para utilizar certas tecnologias, né? Que como a gente já discutiu aqui diversas vezes, né? IA precisa de uma massa de dados. E como você mesmo comentou, né, se for uma massa ruim, né, se a gente não tiver feito o básico, né, que a gente sempre diz, né, em cibersegurança, que o básico tem que ser sempre bem feito, né, a utilização dessas tecnologias, elas só vão gerar custos para as empresas, né, e não vão trazer, né, o resultado esperado, né. E aqui já chegando aqui para os
para os nossos questões finais, né? Que conselho, Robson, você daria para os profissionais que querem usar IA no dia a dia do seu SOC? É como você falou, inicialmente qual é o problema que eu quero resolver? É a falta de profissionais, eu quero automatizar o meu ambiente, o que é que eu quero fazer? É reduzir o falso positivo, reduzir o volume de alertas? Então, o mais importante é que comece pelo problema e não pela ferramenta que você vai contratar. Um outro ponto importante que nós falamos algumas vezes aqui é tenha uma telemetria limpa. E o próprio CISA, ele recomenda dentro da integração CIEM-SOAR que você priorize por uma telemetria limpa. Então é fazer os parsers, fazer a normalização daqueles logs de maneira adequada. Lembre-se da explicabilidade. Isso não é uma questão de tecnologia, é uma questão de regulamentação. A IA que você vai adquirir para o seu ambiente, ela precisa ser explicável. Do contrário, a gente pode ter problemas regulatórios. Um outro ponto importante é utilizar frameworks de governança. E aqui eu cito, por exemplo, o NIST AI RMF, que seria o Risk Management Framework, então pode ser utilizado como uma referência, e é entender de fato como a inteligência artificial vai me ajudar a melhorar as capacidades da equipe que eu tenho, de melhorar o meu ambiente, melhorar a minha empresa de uma forma geral. Não é aplicar a inteligência artificial de qualquer maneira, é ser estratégico, como a gente trouxe, e também buscar fornecedores que tenham inteligência artificial de uma maneira responsável e segura. Então, são alguns dos conselhos que eu dou para quem está iniciando nessa jornada. Obrigado, Robson. E gostaria de agradecer a todos, né, que até o momento assistiram, né, esse vídeo, né? O que a gente pode tirar dessa nossa conversa é que IA não é um bicho de 7 cabeças, mas também não é algo mágico, né? A gente tem que entender o valor, né, da IA dentro do nosso SOC, dentro das nossas operações, né? E separar, né, o que realmente traz valor. Então, se você gostou desse conteúdo, né, considere-se seguir o nosso canal no YouTube, né, o Fortinet Brasil Podcast, para acompanhar os próximos episódios e até a próxima. Obrigado.